Fala, mutantes! Como que vocês estão? Tudo bem? Vamos aprender a calcular o desvio padrão no Excel? Basicamente, a gente tem duas maneiras de calcular o desvio padrão. A primeira é utilizando uma função que o Excel já contém para fazer esse cálculo. É a maneira mais fácil, mais rápida. E a segunda maneira é realizando os cálculos da fórmula do desvio padrão, passo a passo. Eu vou fazer as duas maneiras aqui para vocês. Tá? Para isso eu trouxe como exemplo uma variável altura, medida em centímetros, com 10 observações, ou seja, essa variável contém 10 valores. Então vamos calcular o desvio padrão desses 10 valores de altura. Para isso, para utilizar a função do Excel, eu digito o sinal de igual e escrevo aqui desv_ped. Então desv até a letra V, ped com D mudo. Essa é a função então que o Excel utiliza para calcular o desvio padrão. E eu vou abrir o parênteses e dentro do parênteses eu vou colocar os valores os quais eu quero que o Excel utilize para calcular o desvio padrão. Fecho o parênteses, digito Enter e está aí então o valor do desvio padrão. Pronto, finalizado, muito fácil. Essa, como eu disse, é a maneira mais fácil, mais rápida de calcular o desvio padrão. Lembrando que o resultado é em centímetros aqui, porque o desvio padrão contém a unidade de medida original da variável. Como nossa variável estava em centímetros, o desvio padrão também é em centímetros. Se fosse em metros ou em qualquer outra unidade de medida, o resultado aqui do desvio padrão vai ser com a mesma unidade de medida original da variável. Tudo bem? Pronto, acabou. Muito simples, é assim que calcula o desvio padrão no Excel. Mas caso você queira saber o passo a passo de como calcular o desvio padrão, fica aqui no vídeo até o final. Mas, se você já está gostando do vídeo, eu peço por favor que você clique no botão de joinha e dá um like, que isso ajuda muito o canal a prosperar. Muito bem, vamos lá. Então vamos fazer agora o desvio padrão passo a passo. O primeiro ponto que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é calcular a média desses 10 valores. Tá? Para isso eu vou utilizar uma função do Excel também. Vou digitar o sinal de igual, vou escrever média, vou abrir o parênteses, colocar os 10 valores dentro desse parênteses, fecho o parênteses, dou Enter, e aí então está o valor da média. Eu vou escrever aqui média só para ficar organizadinho, para a gente saber então que esse valor é o valor da média. E aí a gente precisa fazer o que a gente chama de desvios ao quadrado. E o que é um desvio? Eu vou dar o sinal de igual aqui, vou abrir o parênteses, vou selecionar a primeira observação dessa minha variável e vou fazer menos a média e fecho o parênteses. Isso aqui, pessoal, é um desvio, ou seja, quanto que a observação está se distanciando da média. Então eu tenho que calcular os desvios ao quadrado dos valores dessa variável. Então, o primeiro desvio ao quadrado, nós estamos calculando aqui, ó, eu vou usar aquele acento, o chapeuzinho do vovô, tá? Vou digitar ele aqui e depois aperto a tecla de espaço do teclado do meu computador. Vocês vão ver que o acento aumentou. Agora sim, esse é o símbolo para elevar números ao quadrado aqui no Excel. E vou digitar o número 2. Pronto, agora eu tenho o primeiro desvio ao quadrado. Eu tenho que ir fazendo isso número por número. Para facilitar um pouco a nossa vida, pessoal, eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Qual que é o problema? Quando eu arrasto ela para baixo, o Excel pegou a segunda observação, ótimo, era isso que a gente queria, mas ele também pegou uma linha abaixo da média, e isso a gente não queria, porque a gente quer que ele continue pegando o valor da primeira linha aqui da coluna C, esse valor aqui, que é o valor da média. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que vir aqui na célula C1 da nossa fórmula, que é onde está o valor da média, e antes do número 1, eu vou colocar um cifrão. Esse cifrão serve para travar a linha 1. Ou seja, quando eu arrastar essa fórmula para baixo, como eu vou fazer agora, o que vai acontecer? O Excel pegou a próxima linha da coluna A, mas na coluna C, onde estava a média, ele se manteve na primeira linha, que é o que a gente quer. Então vou arrastar até o final. Muito bem, agora nós temos todos os desvios ao quadrado, ou seja, quanto que cada uma dessas observações da nossa variável altura se distanciam da média elevado ao quadrado. E agora eu tenho que fazer a soma de todos esses desvios ao quadrado. Então eu vou escrever aqui
soma. E vou utilizar uma função do Excel para fazer isso também. Vou digitar aqui soma, vou abrir o parênteses, vou selecionar todos os valores que eu quero somar, fecho parênteses, dou o sinal de igual. Agora temos uma soma de todos os desvios ao quadrado. Estamos acabando, estamos chegando no desvio padrão. Mas para chegar no desvio padrão, primeiro a gente tem que calcular a variância. E como eu calculo a variância? A variância é a soma dos desvios ao quadrado, desse valor aqui, dividido por n menos 1. N é o número de observações. Como eu falei para vocês, nós temos 10 observações, menos 1 vai dar 9. Então eu vou fazer a soma dividido por n menos 1. N é 10, menos 1 vai dar 9, então no nosso caso aqui vai ser a soma dos desvios ao quadrado dividida por 9. Muito bem, a nossa variância então é 68,54. Agora sim, com a variância em mãos, a gente pode calcular o desvio padrão, que é nada mais nada menos que a raiz quadrada da variância. Então eu vou usar mais uma função do Excel, vou digitar o sinal de igual, vou escrever aqui raiz, que é o nome da função para o Excel executar a raiz quadrada de alguma coisa, vou abrir o parênteses, quero que ele faça a raiz quadrada do 68,54. Fecho parênteses e está aí o desvio padrão, agora calculado passo a passo. É claro que essa primeira maneira de calcular o desvio padrão ela é muito mais rápida, muito mais fácil, né? É essa que eu utilizo, mas caso alguém queira entender o passo a passo de como o Excel chega nesse número, está aqui para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, por favor deem um joinha, dá o like no vídeo, compartilha com quem vocês acham que tem interesse por esse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.